E aí, bonitos, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Tainá Alves do Inglês Compartilhado e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu adoro, fluência. Especificamente, o tema é fluência, como chegar lá. E é um pouco complicado, porque eu não sei como é que é o público, então eu vou tentar ser a mais séria e focada possível, tudo bem? Ah, e eu deixei tudo anotado aqui, então em alguns momentos eu vou olhar um pouquinho pra baixo, porque na verdade eu anotei pra não me perder, né? Pra ficar uma coisa organizada e também não esquecer de falar nenhum tema, tudo bem? Então, no primeiro momento, eu vou falar com vocês sobre o que realmente significa ser uma pessoa fluente. Depois eu vou dizer os hábitos que você precisa ter para se tornar uma pessoa fluente. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre o que você não deve fazer se você quer realmente alcançar a fluência. Logo em seguida, eu vou falar o que você pode fazer para se tornar uma pessoa fluente em um ano. Quem acompanha meu canal no YouTube sabe que eu já até fiz um vídeo sobre isso, né? As coisas que você deve fazer e tal, a cada mês para se tornar uma pessoa fluente no ano. E por último, eu vou dar umas dicas gerais para você manter ou aumentar a fluência que você já possui. Ou seja, essa palestra vai ocorrer em 5 sessões para que tudo ocorra organizadamente. Eu diria que ser fluente em inglês é expressar o que você pensa de maneira natural, é estabelecer uma comunicação segura, começar a falar alguma coisa e levar até o fim. Os erros que você cometer fazem parte, por várias questões que estão envolvidas. Você pode estar nervoso na hora de falar, você pode estar num dia ruim ou simplesmente ter um branco na hora que você precisa falar com alguém. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, ser fluente não é falar rápido como os nativos fazem. Ter um nível de inglês avançado também não significa que você seja fluente, porque a gente encontra muitas pessoas se queixando de que terminam o curso de idiomas e ainda assim não sabem se expressar muito bem. Então, isso não quer dizer que essa pessoa não saiba nada, só quer dizer que ela não tem a habilidade de se expressar de forma natural. A grande verdade é que a gente nunca se sente pronto. Por exemplo, quando você está lendo alguma coisa, ou então quando alguém pede para você traduzir algo, né, uma pessoa que não entende inglês, aí pede para você traduzir e a pessoa fica te olhando como se estivesse te testando, e aí você justamente naquela hora encontra uma palavra que você não sabe o significado, e aí você fica louco, tipo, ai meu Deus, realmente não sei nada, como é que agora, como é que eu vou falar, como é que eu vou traduzir? E a pessoa fica te olhando, meu Deus, eu sou uma farsa, eu não entendo nada de inglês. Respira. É claro que você sabe, só falta dominar o idioma. Então, às vezes, a gente acaba ficando receoso de assistir a um filme ou alguma série em inglês e não entender nada, mas muitas vezes a gente já tá fluente e não se deu conta ainda. Quando tudo começar a fazer sentido, isso significa que você tá fluente. Mas enquanto não tiver fazendo sentido, você vai continuar se cobrando em determinadas áreas, sabe? Vai ficar apontando seus deslizes e vendo aonde é que você precisa melhorar. Por exemplo, você está no seu trabalho e tem que fazer uma ligação internacional. Você pega o telefone, mas fica nervoso, fica gaguejando, palavras te faltam. E aí, de repente, como isso não acontecer mais, sabe? Você pega o telefone cheio de si e fala, não, eu que vou falar agora. E aí você vai lá e fala, hello, Robert speaking. E aí tudo começa a fluir, sabe? Você não gagueja mais, não te faltam mais palavras. Isso quer dizer que você tá fluente. Eu costumo dizer que aprender inglês tem início, meio e não tem fim, porque é para sempre. Então, por exemplo, se você já está no nível avançado e ainda não está fluente, calma, isso não quer dizer que você não sabe nada de inglês, só quer dizer que você não domina. Então você tem que correr atrás dessa fluência e quando você adquirir a fluência, você tem que fazer de tudo para mantê-la, tudo bem? Então agora eu vou falar dos hábitos que você precisa ter para adquirir a fluência em inglês. Muito bem, pessoal, ter hábito significa ter costume, é praticar os mesmos atos com frequência. Então, se você quer realmente ser fluente em inglês, é bom que você assuma isso como um estilo de vida. O inglês tem que estar presente na sua vida de forma que se torne algo natural para você. Quando chega nessa época do ano, as pessoas correm para academia, investem maior disposição no projeto verão e com isso acabam mudando a rotina alimentar, começam a praticar mais exercícios, fecham a boca, não comem mais besteira e o nome disso é foco no objetivo. E se você quer realmente ser fluente em inglês, você precisa ter esse novo estilo de vida. Se você encarar a prática do inglês dessa forma, o seu estilo de vida vai acabar mudando e com certeza você vai ver a evolução conforme o tempo for passando. Existem alguns países nos quais falar inglês, além da primeira língua, já é algo super natural. Então você não pode pensar que isso é exclusividade de alguns e que está longe das suas possibilidades, ou que é algo chique, que é só pra quem tem dinheiro pra investir, porque isso não é verdade. Tudo bem, então agora vamos falar dos hábitos de fato que vocês precisam ter. Ter um caderninho de anotações é muito importante, porque é um lugar que você vai colocar as coisas do seu jeito, sabe? Então você vai conhecer cada folha dali. Agora, se você gosta de copiar muito, copiar tudo, isso tem que ser em algum outro caderno, tá? Esse é só de anotações, coisas importantes, coisas que você precisa relembrar sempre, ou então alguma dica que você viu em algum lugar que você acha a sua cara e acha que vai usar aquilo sempre, sabe? Por exemplo, as expressões idiomáticas.
Ser persistente tem que ser uma característica realmente sua, porque sempre haverá alguma dificuldade, algum obstáculo, e depois que você passar por isso, você vai ver que nem era tão difícil assim. Agora, você pode até pensar em desistir, mas fazer isso jamais, porque agora você tem um objetivo para alcançar. Ter um vocabulário extenso também é muito importante, porque você precisa realmente ter palavras para usar quando você quiser se comunicar com alguém. Mas eu não estou falando de decorar palavras, sair decorando um monte de palavras ao mesmo tempo, não. Existem técnicas para isso e formas que podem te ajudar a adquirir esse vocabulário de maneira mais natural. Até porque a gente sabe que quando a gente decora uma coisa, a gente vai acabar esquecendo. Ou então, como você não vai usar, de repente isso vai sumir da sua cabeça. Agora, quando eu digo ter um vocabulário, eu estou querendo dizer que você precisa ter isso na mente para, por mais que dê um branco na hora de falar com alguém, conseguir puxar de algum lugar, sabe? Agora, se você nem se der ao trabalho de aprender aquele vocabulário, como é que você vai ter palavras para usar na hora da conversa? Fazer o que você gosta em inglês também é muito legal. Por exemplo, assistir a seriados, a filmes, ouvir música, jogar videogame em inglês é como unir o útil ao agradável, porque é tudo que você já faz, só que a partir de agora em inglês. É uma maneira de realmente colocar o inglês presente na sua vida, no seu dia a dia. Só que vai com calma para você não ficar perdido e acabar se traumatizando. Se você for morar em algum país que fala inglês, ou passar algumas semanas ou meses, aproveite muito esse tempo para praticar o inglês e fuja dos brasileiros, porque se você tá ali no meio, tendo essa oportunidade de só falar inglês e se virar para que tudo dê certo, se você for falar em português, você vai acabar caindo de novo na zona de conforto, e essa não é a intenção. Agora eu vou falar sobre as coisas que a gente precisa fazer se a intenção é não ficar fluente, ou seja, é o contrário de tudo que eu já falei até agora. Isso é para vocês perceberem que algumas atitudes que a gente tem podem acabar gerando prejuízo a longo prazo. Aprender inglês hoje é uma necessidade. É sua vida profissional, social, intelectual que está em jogo. Então você precisa levar isso a sério. Não é à toa que o inglês hoje é a língua mais popular falada do mundo. O mundo gira em torno disso. Então ou você aprende ou você aprende. Delegue o seu aprendizado a terceiros. Primeiro, você vai lá naquela escola de idiomas que aparece na televisão e aí você paga a sua matrícula, a mensalidade, material e deixa rolar, porque você já fez a sua parte. Agora, a propaganda que te convenceu tem que fazer a parte dela. Não esteja disposto a aprender todos os temas. Até porque, se você começou a estudar inglês porque você quer viajar, para que você vai aprender coisas de negócios, por exemplo, né? Se eu não vou usar, eu não vou aprender. Até porque agora eu desenvolvi habilidades de prever o futuro. Tenha medo de errar. Exatamente. Se você tiver medo de errar, você vai ser bloqueado toda vez que você tiver a oportunidade de praticar. E aí você vai praticar menos. A gente sabe muito bem o que acontece com a falta de prática. Não realize as atividades de casa. Homework pra quê, né? A gente não precisa disso. A gente vai lá, assiste a aula, marca presença, cumpre o protocolo e volta pra casa e vida que segue, né? Não confie em você. Aquela história de que se nem você confiar em si mesmo, ninguém mais vai acreditar, balela. Até porque você tem um teacher ou uma teacher que tá ali e é responsável pelo seu aprendizado. Inclusive, integralmente responsável por acreditar no seu potencial, por acreditar que você pode chegar a algum lugar. Então, a responsabilidade é toda dele. Se você não aprender, a culpa é dele. Ou então do método, porque a culpa sempre cai no método também. Por todos esses motivos, existem pessoas que ficam anos e anos em cursos, saem e ainda colocam a culpa na escola ou no professor. É claro e é lógico que algumas metodologias não são eficazes para certos tipos de pessoas, mas cada um tem que fazer sua parte, sabe? O professor ele é responsável por mediar o conteúdo, o aprendizado, e a responsabilidade de aprender é totalmente do aluno. Chegando agora na quarta parte da nossa palestra, eu vou falar sobre as coisas que eu acho interessantes de fazer para que você consiga adquirir essa fluência em um ano. Pode até parecer coisas que não são tão fáceis assim de fazer, mas como eu falei, é só questão de se posicionar, já que esse é o objetivo que você tem agora. E como eu acabei de citar, você não pode delegar essa responsabilidade a terceiros. Por isso que eu não sei se vai dar certo com você, porque além de ser relativo, depende muito mesmo do seu grau de comprometimento. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você quiser muito isso, quem estiver do seu lado para te ajudar vai querer mais ainda. Como se trata de um ano, eu vou dividir as atividades pelos 12 meses e a cada mês a gente vai ter uma tarefa diferente para cumprir, tudo bem? No primeiro mês, você vai aprender a letra de 5 músicas diferentes. Se você quiser mais de 5, não tem problema nenhum, nunca é demais. Só que quando você for lá no vagalume para pegar a letra da música, pega só em inglês, não pega em português não. Porque aí quando você estiver já associando muito bem o que o cantor está dizendo com a letra da música, aí sim você vai lá e busca as palavras que você ainda não entendeu, tudo bem?
No segundo mês, vocês vão colar papeizinhos pela casa. Sim, nos objetos em geral, nos móveis, eletrônicos. Tudo bem que a sua mãe ou a sua esposa não vão achar isso muito legal, mas elas vão ficar felizes em saber que vocês estão levando a sério esse negócio de aprender inglês. Fora a visita que vai achar isso bem estranho, tudo bem. E se você tiver total liberdade no seu ambiente de trabalho, cola lá também, gente, porque isso vai acabar despertando o seu lado curioso de saber o nome das coisas e vai aumentar bastante o seu vocabulário. Ok, chegando no terceiro mês, vocês vão assistir dicas de gramática no YouTube todos os dias. Tudo bem se você já tem alguma gramática que você adquiriu por conta própria ou em algum curso da vida, só que além disso, vocês precisam assistir aos vídeos, porque digamos que você já esteja quase indo para o nível avançado, e aí tá vendo já uma gramática um pouquinho mais complicadinha, e aí você esqueceu coisas básicas lá do tempo de iniciante. E aí, assistindo aos vídeos no YouTube, você pode acabar relembrando coisas que você já aprendeu há muito tempo. Tudo bem, quando a gente chegar no quarto mês, a gente vai começar a assistir desenhos animados, mas não é qualquer tipo de desenho, gente. É desenho estilo Peppa Pig, Show da Luna, sabe? Vocês talvez não tenham noção, mas esses desenhos são excelentes para praticar o seu listening, porque são desenhos para crianças, meio bebês, anos infantis. Então, a fala é super clara e dá para você entender perfeitamente. Assistir 2 ou 3 vezes na semana já é suficiente. E caso você não tenha tempo de assistir quando realmente passa na TV, corre lá no YouTube que tem vários episódios. Aí então, chegando no quinto mês, vocês vão começar a assistir filmes em inglês. Eu só não vou estipular se vocês vão colocar legenda em inglês e áudio também, ou inglês, português, inglês, enfim. Vocês vão fazer da maneira que for melhor pra vocês. E aí vocês vão se conhecendo e vendo como é que vocês podem desenvolver essa prática. Mas o importante é ter contato com filmes em inglês, tudo bem? Quando chegar no sexto mês, você vai ler em inglês. Vai escolher um livro para ler durante o mês inteiro, ou vai ler 2 livros durante todo o mês. Isso depende do seu ritmo. O importante é que você leia sempre antes de dormir em voz alta, porque com isso você vai treinar várias habilidades ao mesmo tempo. Agora, a gente já completou a metade de todo esse percurso, já chegamos ao 7º mês. O que você vai fazer? Você vai pegar uma imagem pelo menos 2 vezes na semana e vai descrever essa imagem por completo. Tudo mesmo, todos os detalhes da imagem. Eu sugiro que você faça isso escrevendo, mas se você não tiver muito tempo, pode fazer oralmente. O legal dessa atividade é que você vai relembrando tudo que tá ali, sabe? E cada imagem é diferente da outra, então isso vai ajudar bastante. Estamos agora no 8º mês e a partir de agora vocês vão assistir a um TED Talk por semana. E aí, a cada vídeo que vocês assistirem, vocês vão resumir isso em um texto, galera. Tem que produzir sempre. TED Talk é muito interessante e quem não conhece ainda vai amar, porque eles falam de todo tipo de assunto, então sempre tem algo que te chama atenção. Além disso, a pronúncia deles é excelente, então você vai ouvir uma coisa que você gosta, ficar super informado e praticar muito o seu listening. Agora, no 9º mês, você vai achar um parceiro para praticar o inglês junto com você. Tudo bem que você poderia ter feito isso nos meses anteriores, mas digamos que agora você seja mais apto a desenvolver uma conversação mais dinâmica. Pode ser um gringo, que você pode achar na internet, ou então um amigo seu, porque talvez um gringo não tenha tanta paciência assim com quem está começando. Mas seu amigo também pode não ter, então não sei. Mas tenta. 10º mês, galera, quase no fim. E se vocês achavam que era coisa de maluco colar post-its pela casa, agora vocês vão começar a pensar e a falar inglês sozinho. Pois é, sempre que der, gente. Não é pra ficar falando sozinho em qualquer lugar, na frente das pessoas, no meio da rua. Não, faz isso não. Mas aí, quando você estiver falando, pensando lá naquela super dinâmica e de repente pensar em falar algo que você ainda não sabe, busque em algum lugar, dicionário, internet, e assim você vai começando a ver que existe muita coisa ainda que a gente não sabe e que a gente precisa aprender. Tudo bem que esse é o tipo de coisa que você poderia ter começado a fazer antes, mas tudo bem. Penúltimo mês, finalmente. Agora vocês vão lá no Insta e vão procurar os perfis que postam partes de filmes, em inglês, obviamente. E nessas partes que eles postam, de 15 segundos apenas, sempre tem uma palavra nova, uma expressão idiomática nova para vocês aprenderem. E aí vocês vão pegar essas palavras e vão formular uma frase, tá? Pode ser escrita ou pode ser oralmente. E seria legal se vocês fizessem isso todos os dias, gente, porque é uma atividade bem básica. Vocês podem fazer isso em 5 minutos. 12º mês, gente, o último. Agora vocês estão super fluentes, acredito eu, né? Vocês vão passar a fazer uma espécie de diário. Pode ser escrito ou vocês podem gravar mesmo a fala de vocês. E aí, nesse diário, vocês vão relatar, assim, tudo o que aconteceu no seu dia. Mas eu não tô falando que você vai falar, tipo, acordei, depois eu fui trabalhar, depois eu almocei. Não é isso. Vocês vão falar das situações que ocorreram durante o seu dia. Por exemplo, fui ao hospital, não sei o que lá, eu conheço uma pessoa.
e por aí vai, sabe? Porque aí, relatando as situações que você vive, você vai aprender a usar as palavras realmente do seu dia a dia. Então é isso, pessoal. Agora só falta mais uma parte da nossa palestra, né? Que é onde eu falo sobre manter a fluência ou aumentá-la também. Mas por agora eu devo dizer que esse período de 12 meses tem que ser um período de muita dedicação mesmo da parte de vocês. E vocês vão ver como isso tudo vai valer muito a pena. E quando tudo isso acabar, se vocês quiserem, podem voltar para algum mês que vocês acharam produtivo, né? Que vocês, assim, fizeram melhor. Podem voltar e fazer de novo, porque com certeza, gente, nunca é demais. Vocês sabem disso. Eu falei sobre muitas buscas na internet, né? Coisas que você tem que buscar. Falei dos bookworms da Oxford. Falei também sobre os desenhos da Peppa que tem no YouTube. Falei mais o quê? Falei, do Insta, né? Dos perfis do Insta e outras coisinhas também que eu não tô lembrando agora. Então, se vocês forem lá no nosso blog, vocês podem encontrar links referentes a isso para facilitar a vida de vocês e para dar uma norteada também, ok? www.inglescompartilhado.com.br. Lá tem tudo referente a isso para vocês checarem. Não se esqueçam de dar o melhor, porque, como eu já disse, depende exclusivamente de vocês. E se algum dia vocês pensarem em desistir, porque pode acontecer, lembrem-se do que te motivou a começar isso tudo um dia. Chegamos agora à parte final da nossa palestra e eu vou falar sobre as dicas gerais. E é importante dizer que essas dicas vocês também podem aplicar durante o processo de adquirir a fluência, não tem problema nenhum. É importante que vocês tenham as 4 habilidades muito bem desenvolvidas. Isso é, leitura, escuta, escrita e fala. Acredito que algum outro palestrante vá falar sobre isso ou já tenha falado, então é importante que vocês fiquem ligados para vocês aprenderem como é que vocês podem desenvolvê-las de uma forma bem legal. Direcione seus estudos para aquilo que você gosta de fazer, para o seu ramo, para o seu objetivo. Não estou querendo dizer que você só vai estudar os temas que você quiser, até porque eu acabei de dizer que isso não é legal. Só estou querendo que você saiba que isso vai te motivar sempre. Sempre que você for lá estudar uma coisa que você gosta, isso vai te lembrar do seu objetivo e não vai fazer você desanimar. Use o get. Algumas pessoas têm o get como coringa, porque ele serve em algumas situações. Quando a pessoa esquece, por exemplo, uma palavra ou algum verbo, não sei, aí a pessoa joga o get ali no meio e ele cai feito luva. Isso é muito bom, gente. Eu mesma uso bastante essa técnica. Isso acontece porque o get, além do significado dele, ele é sinônimo de várias outras palavras. Então, de repente também, se você colocar uma preposition depois dele, também muda a história. Então, fica bem atento ao contexto e só use o get se você tiver certeza do que você estiver falando. Mas ele pode ajudar bastante. Não organize, não construa as suas frases com pensamento no português. Muitas pessoas ainda fazem isso. Pensam em português para depois ir para o inglês. E muitas vezes, gente, isso não dá certo. Acredito que isso também seja tema de outras palestras aqui, então fiquem ligados também. Isso pode soar estranhamente aos ouvidos dos nativos. Em alguns casos não quer dizer que você esteja falando errado, mas se você usar uma estrutura mais nativa, digamos assim, é claro que você vai parecer mais fluente e mais íntimo do idioma. Trocar palavras que a gente aprende comumente aqui, falando inglês no Brasil, por palavras que os nativos usam também. Por isso que é importante a gente aprender bastante sinônimos, né? Que são aquelas palavras que têm o mesmo significado, um significado semelhante no mesmo idioma. Por exemplo, ao invés de dizer start, pode optar por begin, ou então refuse e reject, wish, desire, e por aí vai. Sabe aquele momento que você esquece a palavra que vai falar a seguir, ou então que você está pensando, porque a palavra fugiu da sua mente, e aí você fica, por exemplo, I wanna drink a juice. E aí você fica, I wanna drink a juice. Não é legal esse é. Então troque por um ou porque é assim que os nativos fazem. Então, I wanna drink a juice. Assim fica bem mais natural, digamos. Outra coisa também que a gente faz, assim, bem no início, quando a gente quer pensar e a palavra foge, é prolongar a última sílaba. Por exemplo, I am a doctor. I am... Olha isso, gente, não fica legal. Ou então, I don't know how to drive. Aí você quer falar isso e, de repente, I don't know. Olha, fica muito mecanizado, fica estranho, fica... Não é legal. Então os nativos não fazem isso e se tiver que pensar, fala fica melhor. Tenta não ficar puxando na última sílaba,
tenta não fazer isso. Outra dica bem interessante é que, independente do seu nível de inglês, você pode fazer leitura sim, com certeza. Lá nos links que eu deixei no blog também tem um link referente a isso, que direciona para os bookworms da Oxford, que são divididos por níveis. Aí você vê se está no nível básico, 1, 2, 3, e aí você vai lá e pega um livro de acordo com o seu nível. Outra dica de leitura também muito legal é que, se você está no nível básico, você pode ler, por exemplo, historinhas infantis, né? Ou então, se você está no intermediário, você pode ler as HQs, histórias em quadrinhos, muito interessante também. Outra coisa é que, se você estiver no nível avançado já, aí você pode partir para os romances, revistas, jornais, um vocabulário um pouquinho mais complexo. Essa dica agora é de extrema importância. Automatize o seu inglês, ou seja, pense em inglês associando as palavras àquilo que elas representam. Eu falo um pouquinho melhor sobre isso na palestra sobre tradução, fiquem de olho. Junte as palavras na frase falada. Isso é muito interessante porque os nativos fazem isso direto, né? A língua nativa deles, então eles têm mais domínio para fazer isso, mais intimidade para fazer isso. E aí, além deles falarem rápido, eles ainda fazem isso. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que eles estão falando. E quando a gente passa a fazer isso, é muito mais fácil compreender o que eles estão querendo dizer. Eu não vou me alongar muito porque acredito que isso seja tema de alguma outra palestra. Agora, se você precisa manter a sua fluência em inglês, não pode relaxar também, até porque você deu muito duro para adquiri-la. Cuidado para não deixar escapar tão facilmente, porque simplesmente esquecer uma estrutura ou outra é mais fácil do que você imagina. Não é como andar de bicicleta, que a gente aprende uma vez e nunca mais esquece. Mas a notícia boa é que, para manter a fluência, também é bem prático. Basta que você continue em contato com o idioma, continue assistindo séries, filmes, lendo bastante livro em inglês, e isso já vai ajudar muito. Com todas essas dicas, a gente pode concluir que você consegue ficar fluente daí mesmo onde você está. Sair do país é maravilhoso, mas você não precisa disso obrigatoriamente para se tornar uma pessoa fluente. Como já foi dito várias vezes, só depende de você, porque agora você tem um sonho, basta correr atrás para que ele se realize. Bonitos, foi um prazer compartilhar todas essas dicas com vocês e eu espero de verdade que vocês alcancem todos os seus objetivos. E se vocês quiserem mais dicas como todas essas aqui, é só vocês irem lá no blog, tá bem? www.inglescompartilhado.com.br. Ou então vocês também podem ir nas redes sociais, que todas elas têm o nome Inglês Compartilhado também. Espero vocês lá, tudo bem? Tchau, tchau!